Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e hoje neste vídeo eu vou fazer a análise do quarto episódio de Game of Thrones. Peço desculpa por estar saindo atrasado, mas enfim, nesse episódio de Game of Thrones aí a gente teve mais 7 núcleos, eu tenho notado isso, que a maioria tem sido 7 ou 8 núcleos, sempre isso. Estão tentando fazer os episódios bem divididos, diferentemente do que acontecia nas outras temporadas, né? Porque nas outras temporadas a gente via às vezes um episódio de praticamente um núcleo inteiro. Aqui não. Os núcleos estão sendo muito mais bem divididos. Só que dessa vez a gente teve 2 núcleos se repetindo, é a primeira vez que isso acontece, porque todas as outras vezes só um núcleo se repetia e era a muralha. Bom, falando em muralha, é o primeiro lugar onde, né, a gente vê, o episódio começa justamente pela muralha, com o Jon Snow afirmando, né, pô, eu vou deixar a guarda da noite e tal. O cara fala, você não pode fazer isso. Velho, vocês tentaram me matar. Eu não vou ficar aqui. Não dá mais pra eu ficar aqui. Eu vou vazar, eu vou pro sul. Eu vou pegar geral, sei lá. E ele está agora querendo sair da guarda da noite, né. Eu também gostaria de sair, né, depois de tentarem me matar. Daí a Sansa, o Podrick e a Brienne chegam à muralha. E daí o Jon e a Sansa eles se reencontram. A gente já havia falado que o Jon e a Sansa iam se reencontrar. Se a gente não falou aqui num vídeo, tava lá no blog. Se você assistiu os vídeos e acessava o blog, é óbvio que você sabia disso. A gente tinha falado, ó, a Sansa e o Jon vão se reencontrar e tal, porque a gente viu imagens e não sei o que. Então, é só acessar o blog que você também vai ter informações sobre Game of Thrones. Depois que acontece esse reencontro, que muitas pessoas gostariam, né, de ter visto, e muitas pessoas gostaram de ter visto, inclusive, daí a gente vê a Melisandre conversando com os Sordavos, e daí ela afirma que agora ela segue as ordens do Jon Snow. Ele pergunta, e aí, o que você vai fazer? Fala, vou fazer o que o Jon Snow mandar, porque ele é o príncipe que foi prometido. Ou seja, ele é Azor Ahai. Se você já assistiu os nossos vídeos, você sabe quem é Azor Ahai. Você sabe quem é o príncipe que foi prometido. As pessoas que podem ser o príncipe que foi prometido. E na sua cabeça está tudo claro agora. Se não, recomendo que assista. Depois disso, a Brienne encontra os Sordavos e a Melisandre. E ela afirma que ela sabe, ela tem conhecimento de que foi a Melisandre que fez a magia de sangue. Não sei exatamente como que ela descobriu isso. Talvez ela só tenha pensado, imaginado, falado, pô, eu acho que foi essa maluca aí de vermelho, porque essa galera de vermelho é meio doida e tal, ela já devia conhecer, afinal de contas, ela é de uma casa importante, né, em Westeros, que é a casa Tarth, então ela deve ter conhecimento, ela teve estudo, e ela sabe quem são os sacerdotes vermelhos, então ela deve ter conhecimento de que foi a Melisandre. Ela fala, olha, agora eu não vou fazer nada, mas eu também não esqueço e não perdoo, significa que pode acontecer alguma coisa mais pra frente, uma treta maior entre elas. Depois a gente vai pro Vale de Arryn. No Vale de Arryn a gente vê o Robin ou Robert Arryn. Nos livros é Robert Arryn, porque o Jon Arryn ele resolve fazer uma homenagem ao Robert, né? Se eu não me engano é isso, é uma homenagem ao Robert. E daí ele coloca o nome do garoto de Robert. Só que na série eles resolveram colocar Robin, que é pra não ter confusão na cabeça da galera. E a gente vê que o Robin ele tá treinando pra ver se ele se torna alguém, pra ver se ele vira alguma coisa decente. Mas não tá dando muito certo, não. Daí o Mindinho chega, dá de presente pra ele, como presente por causa do dia do nome dele, ou seja, o aniversário dele, um falcão, que é o símbolo da casa Arryn. O garoto fica todo feliz e tal. E daí o Mindinho faz toda uma sacanagem ali com o Sir Royce, que é, aliás, o Lord Royce, que é um cara que comandou o ninho enquanto Jon Arryn esteve fora, enquanto Jon Arryn foi ser o conselheiro do rei. O Royce foi quem comandou ali o Vale de Arryn e esteve tudo bem enquanto ele estava no comando. A gente percebe que o Robin é meio burro porque deu praticamente total poder ao Mindinho. E daí quando o Mindinho fala, olha, a Sansa ela tá com problemas e tal, o garoto nem pensa, fala, vamos ajudar ela. Então o Vale de Arryn agora está aí aderindo à causa dos Starks e isso deve ser legal, porque a última vez em que os Arryn e os Starks se reuniram, eles marcharam para o sul e acabaram com a maior dinastia de todos os tempos, os Targaryen. Depois a gente vai para Meereen com o Tyrion tentando negociar com os comerciantes de escravos que financiam os filhos da Arpia. Ele parece estar muito confiante, ele sabe o que ele está fazendo, ele fala, é isso daqui,
a Dany ela errou, então eu vou fazer assim, 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 e vocês vão ter 7 anos para abolir a escravatura, porque aqui em Meereen a gente não vai voltar atrás, a gente aboliu e aqui não tem mais escravo. Já nas cidades de vocês a gente vai deixar 7 anos para vocês aí conseguirem abolir toda a escravidão. Depois desses 7 anos vocês vão ter que abolir a escravidão, mas a gente vai recompensar vocês por isso e vai de alguma forma fazer com que vocês continuem ganhando mais dinheiro até do que vocês ganham agora. Em um primeiro momento, o Verme Cinzento e a Missandei parecem estar concordando com Tyrion, pelo menos quando uns escravos, antigos escravos, estão conversando com Tyrion, né, questionando Tyrion por ele estar tentando fazer negócios com os comerciantes de escravos, né, o que teoricamente é algo ruim. E daí o Verme Cinzento e a Missandei eles defendem, falam, não, a gente tem que fazer paz, a gente tem que confiar nele, ele sabe o que ele está fazendo e vai dar tudo certo. Só que depois eles revelam que na realidade eles estão com um pé atrás gigantesco, porque eles conhecem os mestres de escravos. Eles não desistem tão fácil assim, porque a cabeça deles é pequena, eles pensam em outras coisas, é algo totalmente diferente da cabeça dos homens que o Tyrion está acostumado a lidar. O Tyrion ele permanece confiante, ele acha que ele sabe o que ele está fazendo, mas de fato ele não conhece os comerciantes de escravos. O que pode acontecer, e o que eu acho que vai acontecer, é que os filhos da Arpia vão dar uma resposta pro Tyrion. A gente sabe que nos livros, Meereen passa por uma calamidade muito grande e que a Dany tem que lidar com isso. Isso ainda não aconteceu, mas isso deve acontecer com o Tyrion. O Tyrion deve ter que lidar com isso. A calamidade pode ser várias coisas. Os filhos da Arpia podem atacar mais, podem acabar matando outras pessoas. A gente acredita que Meereen vai passar por um grande período de fome. Então eles podem atacar os locais, os reservatórios e qualquer coisa do tipo. Eu acho que o Tyrion não conseguiu convencer os senhores de escravo. Eu acho que ele vai ter uma resposta à altura e ele vai ter que agir e vai ter que pensar muito para conseguir escapar dessa. Em Vaes Dothrak, o Jorah e o Daario eles estão conversando. Eles já chegaram em Vaes Dothrak, né, obviamente, e eles estão olhando ali, analisando como é que eles vão fazer para eles resgatar a Dany. Eles então decidem que eles vão se infiltrar em Vaes Dothrak como se eles fossem comerciantes, para que eles pudessem chegar mais perto da Dany e, obviamente, tirar ela de lá. Só que eles são descobertos e daí os dois têm que entrar em ação e matar 2 dos Dothraks que acabaram descobrindo que eles estavam ali, não eram comerciantes. Na realidade, o Jorah faz quase porra nenhuma. O que acontece é que o outro cara, né, o Daario, tem que matar os outros 2 que estavam tentando matá-los. Então, foi isso que aconteceu e o Jorah não tá prestando pra grande coisa até agora. Depois a gente vê a Dany com as Doshkalin e ela mostra que ela não tá muito contente de estar lá, ela não gosta, elas fedem, elas falam coisas que ela não gosta e etc. É um mundo bem diferente, já que ela era rainha e agora ela tá sendo tratada como ninguém. Então, pra ela é bem diferente. E daí a gente vê que ela sai da tenda, daí o Daario e o Jorah conseguem ali meio que resgatar ela, mas ela pede que eles não façam isso, porque ela tem um plano. E depois ela vai colocar esse plano em prática e pede a ajuda do Jorah e do Daario, e também daquela aparentemente nova amiga, a antiga Khaleesi, uma Doshkalin, que tá ali com ela. Ela pede ajuda e ela parece concordar. Em Porto Real, a Marjorie vai até o Alto Pardal e eles têm uma conversinha ali sobre como são as pessoas ricas, sobre quanto vale o tempo, sobre como era ele, como ele queria ser rico, como ele queria fazer as coisas ser grandioso para chegar mais perto da nobreza e se distanciar da pobreza, etc. Como ele descobriu que isso era errado e que a pobreza teoricamente é a parte certa, né, a parte que vai pro céu ali do Sete, né? E toda essa baboseira lá que eles ficam conversando. Depois disso tudo aí, ele vai e leva a Marjorie pra ver o irmão dela, o Loras. E daí deixa ela lá. E daí ela vai conversar com o Loras e a gente vê que o Loras já tá despedaçado. Ele não aguenta mais estar ali. Ele não é forte como a Marjorie é, por exemplo. E daí a Marjorie mostra que, na realidade, ela tava jogando com o Alto Pardal, com a Septão nela e com todo mundo ali. Na realidade, ela estava querendo dar o bote, tentando amenizar as coisas, jogando o jogo deles, para tentar dar o bote e escapar dali e virar o jogo.
Só que o Loras, ele fala que ele não aguenta isso, ele não quer saber disso. Ele quer que ela se entregue e eles se entreguem, que acabe logo com todo esse sofrimento, para que eles possam ir embora. Ela parece concordar, mas acho difícil a Marjorie tentar abaixar a cabeça assim tão fácil. Depois a gente vê a Cersei, ela vai conversar ali com o filho dela, o Tommen, e daí ele revela pra ela que o Alto Pardal falou alguma coisa pra ele e pediu pra ele não contar pra ela. Mas ele vai contar mesmo assim. Depois ela aparece no Pequeno Conselho dizendo que o rei tinha desmarcado a reunião e começa a fazer um plano ali pra tentar resgatar a Marjorie, tentar colocar as coisas de volta no eixo e acabar com o Alto Pardal, segundo o Jaime fala, inclusive até matar ele. Só que a gente não sabe qual é esse segredo que o Tommen falou pra Cersei, porque teoricamente isso não apareceu na série ainda. A gente viu o Tommen e o Alto Pardal conversando, mas a gente não sabe se existia algum segredo ali de fato. Então a Cersei parece ter guardado esse segredo com ela. E fazer um plano, né? Ela parece estar fazendo todo um plano para resgatar ou não, talvez só ferrar, a Marjorie e o Loras. A gente também já sabe, para quem acompanha o canal, que isso vai acontecer no episódio 6, segundo as nossas informações aí que a gente tem. Então, no episódio 6 a gente deve ter aí todo aquele exército dos Tyrell em frente ali ao grande septo de Baelor e eles tentando resgatar a Marjorie. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se eles vão resgatar ela, matar o Alto Pardal, etc. Eu acredito que não, mas deve acontecer alguma coisa bem interessante ali. Depois a gente segue para as Ilhas de Ferro, onde o Theon ele encontra a Yara, ou acha, né, depende. Yara, você vai encontrar esse nome na série, acha, você encontra esse nome nos livros, aí você chama ela como você bem entender. Ela repreende ele porque ela tentou resgatar ele, ele não quis a ajuda dela. Ele falou, não, eu não sou Theon morreu, eu sou podre ou fedor, e depende, né, no que você assiste, se é dublado, se é legendado, ou qualquer outra coisa. Ele fala, não, eu sou podre, eu sou fedor, sei lá, e eu não quero ser resgatado, eu não sou mais Theon, vai embora daqui. E ela vai embora, e inclusive o pai dela briga com ela por causa disso, porque os homens dela acabaram indo até ele, né, por ordem dela, e se ferraram bastante, inclusive. Daí ela acha que ele está ali pra tentar reclamar o Trono de Sal. Ela acha que ele foi enviado até ela para reclamar o Trono de Sal. Mas ele fala, não, eu não acho que eu vou governar as Ilhas de Ferro, não acho que ninguém vai querer eu como rei. Mas eu tô aqui para apoiar você, você tem o direito de governar as Ilhas de Ferro e você vai ter o meu apoio para isso. E daí ela parece acreditar nele e fala, tá, então, beleza. Só que ele também fala que ele quer ajudar ela a governar as Ilhas de Ferro. Eu acho que ele funcionaria mais ou menos como um conselheiro do rei. Tem atuado aí nos outros reinos, né? O Tyrion sendo conselheiro, o Davos também já foi conselheiro e assim por diante. No norte a gente tem uma cena pequena, mas teoricamente importante. A gente vê o Ramsay e a Osha ali contracenando. É a massa que o Ramsay ele tenta ali meio que dar uma intimidada na Osha de início, fala, você viu qual é aí o brasão da minha casa? Fala, é um homem esfolado e tal. Você come ele depois que você esfola? Não faço isso. Então eu já vi pior. E na hora que ela fez isso, que ela deu essa desperta, eu já vi que não ia ser coisa boa. Mas vamos seguir em frente aí. Ela tenta jogar um jogo com o Ramsay, achando que ele estava caindo, que o que ele queria era só pegar ela, né, e etc. Só que ela não conhece o Ramsay direito. O Ramsay é um psicopata, ele não queria pegar ela na realidade. Na verdade, nem tinha motivo para ele fazer o que ele fez, ele só fez porque ele queria. Ele já sabia o que ela tinha feito, podia ter mandado matar ela, dar de comer aos cães ou qualquer outra coisa. Só que, aparentemente, ele tem prazer em fazer o que ele faz. E daí, quando ela tentou matar ele, quem matou quem foi que ele matou ela. E daí agora o Rickon tá completamente sem ajuda ali, o Winterfell, já que a Osha era a única ajuda que ele tinha, não tem mais. Agora o pequeno Rickon está sozinho, inclusive sem o seu lobinho ali, o cão felpudo. Agora a gente começa os núcleos que se repetem, a gente começa repetindo o núcleo da muralha. Na muralha a gente vê os homens dos Boltons, né, na verdade um homem dos Boltons, indo até a muralha com uma bandeira branca e entregando uma carta até o Lorde Comandante, né, da Patrulha da Noite, o Jon Snow, que na realidade não é mais o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, mas ninguém sabe disso ainda. Nessa cartinha, o Ramsay ele afirma que se ele não devolver a Sansa,
ele vai acabar com tudo que o Jon, no momento, tem adquirido. Ele vai atacar a muralha, ele vai acabar com todos os selvagens e ele vai fazer com que todos os homens dele estuprem a irmã do Jon, que é a Sansa. É algo extremamente forte e isso é muito tenso, inclusive. E o Jon, obviamente, não gosta nada do que lê, é óbvio, né? Só que ele não sabe muito bem o que fazer. A Sansa afirma que ela já ouviu o Ramsay dizer que ele tinha 5.000 homens no exército dele quando o Stannis chegou. Depois o Tormund afirma, olha, eu tenho 2.000 homens só sob meu comando que podem marchar e lutar. Então já é um exército bem menor. E daí a gente vê a Sansa meio que passando o comando, né, da família Stark justamente pro Jon. Ela fala, olha, você é filho do último grande protetor do norte que existiu. As casas são leais. E as casas do norte, elas são leais. E elas, quando você chamar, elas vão aderir à sua causa. Elas vão lutar por você, Jon. Obviamente ela falou isso porque ela desconhece as verdadeiras intenções das casas do norte, já que os Karstark e os Umber, eles já declararam apoio aos Bolton. Então a gente tem 5 grandes exércitos que eu já citei: Umber, Karstark, Bolton, Stark e Manderly. Desses 5, 3 já está do lado dos Bolton, falta só um, que são os Manderly, e a gente não sabe quem que eles vão aderir, para qual lado que eles vão cair aí. Só que a gente mais ou menos já sabe que vai ter algum apoio das casas do norte, já que a gente já viu homens com o escudo dos Starks, né? Isso significa que alguém ainda vai querer levantar o exército dos Starks. Talvez até mesmo selvagens, mas parece que não. Pelas imagens do trailer que a gente viu, os selvagens estão lutando como selvagens mesmo. E também a gente já viu lá eles tentando pegar apoio da casa Mormont, né? Provavelmente devem conseguir, eu imagino que vão conseguir. E tantas outras casas pequenas aí que eles devem conseguir apoio para tentar agregar ao exército e tentar fazer pelo menos chegar aos 5.000 que os Bolton tinham. Teoricamente eles têm o Winterfell, que é mais difícil, né, para você conseguir penetrar uma fortaleza como é o Winterfell, mas o Jon conhece o Winterfell melhor do que ninguém ali, então eles também não estão em tanta desvantagem quanto poderiam estar. Depois, o segundo núcleo que se repete dessa vez é o de Vaes Dothrak com a Daenerys. A gente vê ali aquela reunião dos caos que eu tinha citado no último vídeo. Eles ali se reúnem para decidir qual vai ser o destino de Dany, se ela vai ser estuprada, se ela vai ser vendida, se eles vão matar ela, sei lá, ou se ela vai entrar para as Dosh Khalim. E daí, depois deles muito discutirem, a Dany pede a palavra. Ela critica eles, que eles são homens de mente pequena, que eles só decidem, vamos saquear uma cidadezinha, vamos comer as mulheres tais aí, e assim por diante. E que ela ainda cita que a última vez que ela esteve lá, o Khal Drogo prometeu para ela que ele iria marchar até o oeste, no caso, né, se eu não me engano é oeste, para Westeros, para tomar o Trono de Ferro e para dar ao Rhaegon, né, o filho dela, o Trono de Ferro. E também na mesma tenda das Dosh Khalim, as Dosh Khalim profetizaram que o Rhaegon, o filho da Dany, seria o garanhão que monta o mundo, ou o príncipe que foi prometido, ou Azor Ahai, como você bem entender. Depois dela fazer todo esse discurso, a Dany vai e derruba todas as piras, e daí bota fogo na cabana. Depois de botar fogo e de todo mundo morrer, todo mundo, obviamente, que está fora da cabana, vê aquele fogo e vai até a cabana, porque teoricamente seria algo sagrado pegando fogo. E a Dany sai de lá vivinha, sem nenhuma queimadura, os cabelos estão perfeitos, a Babyliss está, ó, maravilhosa, tá tranquilo. E daí todo mundo vai lá, se ajoelha aos pés dela, e agora ela tem um exército com 100.000 Dothrakis. Então ela tem já um exército que é mais ou menos, não chega a ser tudo isso, mas é mais ou menos o mesmo tanto que tem o Westeros. Então ela já está preparada para ir para o Westeros. Como eu já tinha dito, essa temporada ela tem que no mínimo já estar mais inclinada a ir para o Westeros. 100.000 é um número que chega perto, mas não consegue bater ainda os números dos Tyrell, dos Lannister e das outras casas aí, que somadas vão dar mais do que 100.000 homens. A parte boa é que eles estão em guerra, então como eles estão em guerra, os exércitos vão diminuindo ali, e a Dany pode acabar tendo o maior exército, passando inclusive de Westeros. Vale sempre ressaltar, e eu sempre vou ressaltar isso, vocês sempre vão rebater, mas eu sempre vou bater na mesma tecla. Targaryens não são imunes ao fogo. A gente pode rebater o quanto for, a gente pode querer acreditar que a Dany tem esse dom, mas o escritor dentro de seu domínio é Deus. Se Deus chegar e falar bem assim, velho, eu não criei Adão e Eva, é tudo mentira desses caras, você vai questionar? Provavelmente não.
Afinal de contas é Deus, ele que mandou escrever o livro dele. Nos livros de George R. R. Martin, ele é Deus. Se ele fala que os Targaryens não são imunes ao fogo, é porque não são. Se ele fala que a Dany não é imune ao fogo, é porque ela não é. Se ele fala que aquilo foi um acidente, na verdade não um acidente, mas algo isolado e que só aconteceu por conta de uma sucessão de várias coisas, como um alinhamento de planetas, sei lá, alguma coisa desse tipo, algo mágico e por isso que ela foi queimada, é porque é. E já naquela ocasião os cabelos dela queimavam, só pra começar já a mostrar o erro. O cabelo dela sempre queimou. Então, quando ela desviou do fogo do Drogon, que a gente acredita que não pegou nela, só pegou nos cabelos mesmo, ela ficava sem cabelo. Então, ela não é imune ao fogo. É um erro, vou repetir, é um erro da série. Mas a série tem liberdade criativa e a gente respeita isso. Bom, como de costume, no final de todos os vídeos de análise eu falo um pouquinho sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. O que deve acontecer por causa do teaser, obviamente, e também algumas impressões que eu tenho sobre o próprio episódio. Nesse caso, a gente vê o Mindinho, né, e a Sansa conversando com aquele teletransporte do Mindinho, né, ele tava no vale e de repente ele já salta ali pra Winterfell. Tá certo que o vale não fica muito distante ali de Winterfell, mas, aliás, fica distante. Eu gostaria até de saber como é que ele conseguiu chegar à muralha, se ele estava no Vale de Arryn, e teoricamente você tem que passar por Winterfell. Eu não sei qual caminho que eles tomaram para chegar à muralha, eu não sei nem se existe um caminho diferente de Winterfell. Me desculpem, posso estar bem errado, mas teoricamente ele teria que passar por Winterfell para chegar até a Sansa. E daí a Sansa já questiona ele para ver se ele sabia que o Ramsay era o psicopata que ele era. Então ela falava, e aí, você sabia do Ramsay? Você tinha noção de que ele era assim? E daí o Mindinho já fica sério, provavelmente tentando jogar ainda o jogo com ela e etc. O Jon não deve gostar muito do Mindinho, se ele é filho de quem ele é, que é o Ned Stark. Ou não, tanto faz, mesmo ele tendo sido criado pelo Ned. Ele não deve gostar do Mindinho, porque o Ned já não gostava. A gente também vê a Arya, que parece estar no próximo nível de treinamento ali, onde o Jaqen ele tá mostrando pra ela aparentemente como se prepara um corpo e como retira o rosto para que eles possam utilizar. Aparentemente, né? Essa é a especulação minha, porque o teaser não mostra. Só mostra que os dois estão ali conversando e parece que ele está treinando ela. Na Assembleia dos Homens Livres a gente vê também ali que um dos... não é Septão agora, eu esqueci o nome. Um dos sacerdotes lá do Deus Afogado. Ele tá lá fazendo a Assembleia dos Homens Livres e ele fala, e aí, quem é que vai reclamar o Trono de Ferro? Aliás, o Trono de Sal. E daí a Yara, ela vai falar, eu reclamo o Trono de Sal, ela quer o Trono de Sal. Obviamente a gente já sabe que o Euron Greyjoy vai reclamar o Trono de Sal e nos livros ele ganha. Na série a gente não sabe, mas tudo leva a crer que ele vai ganhar, porque a gente tem cenas da Yara que não parecem estar ali nas Ilhas de Ferro. Ela parece inclusive estar em Meereen, pegando uma mulher lá em Meereen. E tudo leva a crer que ela vai fazer o papel de Victarion Greyjoy. A gente pode ver inclusive o Theon sendo morto, talvez. Então é bom a gente esperar, né? Algo que não seja muito bom pra quem gosta do Theon, talvez ele morra, porque a gente não tem outras cenas além dessas que a gente já viu. Depois a gente vê uma sacerdotisa vermelha, mesmo que já tinha aparecido nos trailers. Ela aparece conversando com Tyrion com Varys. Ela fala pro Tyrion que obviamente o conhecimento deu poder a ele e fez com que ele fosse o cara confiante que ele é agora, mas que ainda existe muito pra ele conhecer, pra ele aprender. É bom a gente reparar que ela tem o mesmo colar que a Melisandre tem, então ela deve ser uma puta de uma velha que tá há séculos aí viva, então ela realmente deve ter muito conhecimento e muito conhecimento para passar pro Tyrion. Depois a gente vê o Bran, ele tá ali à frente de um grande represeiro, né? Parece estar nas Terras de Sempre Inverno. Para quem não sabe, as Terras de Sempre Inverno são as terras onde ficam os White Walkers, né? Onde ficam ali os vagantes ou caminhantes brancos. Ali parece ser as Terras de Sempre Inverno. A gente vê um exército ali dos Whites ou Weeds, né, reunidos, e depois a gente vê também aquela cena onde o Rei da Noite ele segura o braço do Bran. A gente também vê a Meera tentando desesperadamente acordar o Bran da visão que ele tá tendo. Ela tá louca acordando ele. Isso pode significar que o Corvo de Três Olhos não é tão bonzinho quanto algumas pessoas acreditavam que ele fosse. Ou talvez a Meera só estava querendo evitar que ele sofresse alguma coisa. Como ela descobriu que ele está tendo uma visão ruim, não sei.
ou eles podem estar simplesmente sofrendo algum tipo de ataque e por isso ela está tentando acordar ele para que eles possam sair dali. Então o Bran, teoricamente, acabaria o treinamento dele ali se estivesse tendo algum tipo de ataque. O Corvo seria morto, provavelmente a criança da floresta também. E isso justificaria por que a gente viu a Meera depois em uma cena completamente aquém daquele lugar onde ela estava, que era no represeiro, e aparentemente em uma situação de perigo. Talvez acabe com toda a alegria ali do Bran e ele tenha que descobrir as outras coisas, né? A Torre da Alegria, etc, sozinho. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que você deixe aquele curtir. Se você já é inscrito no canal, você compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, você também compartilha esse vídeo. Mas se inscreva no canal, continue acompanhando a gente aí. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Eu peço que vocês sempre deixem a opinião de vocês no comentário. É muito importante pra mim e pra todos nós, na verdade, aqui do Antares. Se esse vídeo tá saindo quinta-feira, sexta-feira vocês vão ver o vídeo do Destrinchando Game of Thrones. Se esse vídeo tá saindo quarta, quinta, vocês vão ver o Destrinchando Game of Thrones. Eu agradeço a paciência de vocês e eu peço que vocês continuem com a gente aí, que a gente vai fazer tudo certinho daqui pra frente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.